Olá, estamos de volta com mais uma edição do BPN Cast, esse programa que você acompanha todas as semanas, não só aqui pelo canal do YouTube, mas também nas redes onde a internet disponibiliza você acompanhar programas de podcast como o Spotify. Então você que está aí já nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e a gente já agradece, a sua companhia, e também compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, o seu grupo de amigos ou nos próprios grupos de WhatsApp, nos dá essa força aí e a gente também fica agradecido. Esse programa acontece, a gravação no Lambreta Café e Bistrô, esse ambiente agradável. Quem nos acompanha já tem visto isso, já conhece um pouco mais. Se você ainda não conhece, é o nosso convidado para ter um ambiente agradável, para trazer um amigo, uma amiga, alguém da família, quem você quiser, para uma conversa, para reunião de negócios. Esse ambiente tem outros ambientes nele que possibilita você fazer isso. No programa de hoje, a gente traz uma pessoa que é multifuncional, digamos assim. Na mitologia grega, inclusive, o personagem Midas tinha essa fama, conta-se essa tradição de que tudo que ele tocava virava ouro. Inclusive, eu achava que só existia o rei de Midas, e depois, pesquisando um pouco mais, descobri que tinha a rainha também. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Justamente por conta das diversas áreas de atuação dela, não só do momento, como também do passado. É uma pessoa muito bem sucedida, onde ela consegue estar se relacionando e comandando. Então, hoje a gente vai ter o prazer e a alegria de conversar com a Rosalva Santos. Seja muito bem-vinda ao BPN Cast, e esse momento é seu, justamente para as palavras iniciais. Olá, boa tarde. Então, para mim também é um prazer estar aqui nesse momento, para falar um pouco dessa trajetória profissional, um pouco também da trajetória pessoal, e mostrar que é possível, a gente trabalhar com a diversidade. E saber superar, que esse é um campo que ela também atua profissionalmente. E geralmente eu começo conversando com o convidado um pouquinho sobre a história de vida, mas esse programa está sendo gravado exatamente no Dia do Escritor. Caruaru tem uma data própria sobre isso, tem uma data específica por conta de uma lei municipal. Mas eu não sei se é no mundo inteiro ou é no Brasil que se comemora. Acho que é no Brasil, se comemora o Dia do Escritor. O Dia do Escritor ele tem várias datas. Aí, tem isso também, dependendo de cada localidade. E como ela está à frente atualmente da União Brasileira de Escritores, a UBS Sucursal de Caruaru, ela também vai tratar desse assunto. Mas então, Rosalva é natural de Caruaru, veio de alguma cidade, sua família é dessas que, viajando de um local para outro, aí acabou achando em Caruaru um ambiente, ou vocês são daqui mesmo? Não, quando você falou que eu faço diversas coisas, é porque eu acho que isso aí já vem da genética, Porque meu pai, eu sou natural de Caruaru, meus pais também, mas meu pai ele tem descendência africana e indígena, e minha mãe tem descendência italiana e espanhola, Então, então já vem na genética, como você diz, essa diversidade. Essa diversidade de cultura. Eles vieram no mesmo período para o Brasil? Não, assim, os avós e os bisavós, não tenho essa data exata, Mas, assim, tem são essa ramificação sanguínea. E aí, eu sou daqui mesmo, de Caruaru, morei muito tempo no bairro de Divinópolis, ali, na Avenida Joaquim Nabuco. Minha infância toda foi ali, e adolescência. E assim, na infância, eu lembro muito assim de viagem com meus pais, meu pai gostava muito de sítio, de fazenda, eu me lembro também dessa parte. Então, nesses passeios sempre levava para essa área mais rural, E minha mãe também, mas
A questão, assim, de ser uma pessoa ativa, eu acho que vem sempre desde a infância. Eu era sempre uma criança... Filha única, não? Não. Tenho mais irmãos. Meu pai era viúvo, né, e casou com minha mãe. Então... Quando juntou as duas famílias, juntou já as tinha duas também... famílias, somos 7. Então, lá em casa ainda foi mais, apesar de ter falecido praticamente a metade, que a gente até brincava dizendo que era 10 na linha e 1 no gol, que eram 11, eram 10 homens e 1 mulher. No seu caso era um time de futebol de salão, mas com reserva, né? Então lá somos 2 mulheres, né? E aí, desde criança, muito ativa, assim, gostei muito sempre de estudar, de participar da parte cultural na escola, sempre, desde criança. Nos eventos. E como eu estou com 59 anos, né, então naquele tempo, assim, a educação particular era muito restrita. Então eu fui de rede pública, não é mesmo? Até o ensino médio. O que chamava primário, não. Primário, depois ensino fundamental, né, e médio. E aí depois fiz faculdade. Na faculdade estudei no Dom Vital. Tem essa limitação. A História, tem pedagogia. Então daí veio também a vocação, né, para o campo educacional enquanto professora. Sim, desde criança. Que foi o primeiro... A primeira área profissional. De atuação. De atuação. Então primeiro eu fiz História, depois eu fiz Pedagogia. Trabalhei 35 anos na educação, então trabalhei da educação infantil até a universidade, fui professora. Então, trabalhei em diversas escolas, particulares, municipais, estaduais, porque a gente vai fazendo um currículo, né, nessa área, vai se estendendo. Então, eu comecei na educação infantil, depois eu fui para o ensino fundamental, depois eu fui para fundamental, que era primeira a quarta antes, depois de quinta a oitava, que hoje é o 6º ao 9º. Depois fui para o ensino médio e terminei Passou por todas as etapas até o nível superior. Né? Na universidade, na faculdade eu lecionei mais na área de pedagogia, na formação de professores, né? E aí foi essa trajetória profissional. Só que quando eu concluí o ciclo da educação, e aí eu enveredei, eu já tinha feito outra pós-graduação em ensino de geografia. E aí eu trabalhei como professora, como coordenadora, como gestora, né? E aí a gente vai vendo as dificuldades das crianças. E aí eu fiz uma pós em psicopedagogia clínica institucional. E aí eu trabalhei... E começou a atuar nessa área de orientação também educacional e de psicopedagogia. Inclusive, necessariamente ou inicialmente, nem tanto com pessoas, mas com as escolas, as empresas, não é isso? De como elas iriam lidar e na clínica. Eu trabalhei um tempo na escola e na clínica. Aí depois disso, eu fui convidada para uma faculdade que é para fazer outra pós, que era psicologia clínica em análise bioenergética, que hoje é a que eu realmente atuo, né? Inclusive eu recentemente, 2 anos só, então é muito recente, eu tenho a minha clínica, que é a De Santos Saúde. E aí, na clínica, a gente trabalha a questão da psicologia clínica, que é a escuta, e depois a gente trabalha com foco, né, na análise bioenergética, que
É um equilíbrio, né, entre o que a gente pensa e o que a gente sente e o nosso corpo. Então, trabalhar a psicologia com foco na análise bioenergética é fazer esse equilíbrio entre corpo e mente, né? Trabalhando não só a fala, mas também a expressão que o corpo transmite. Na área da educação, enquanto orientadora de profissionais que atuam nessa área, como lidar com os alunos autistas? Porque me parece que, a princípio, eles eram excluídos, né, até para não trazer problema, briga, desentendimento, atrapalhar a aula. Então, me parece que eles eram educados à parte ou alguma coisa assim, mas por uma política mais inclusiva, então, que eu também considero mais saudável, mais correta, eles passaram a conviver com outros alunos, com menos ou com maior grau, né? Porque eu acho que, de um modo geral, com todos têm. Diferentes. Pronto, né? Com níveis diferentes, mas me parece que isso é algo que ainda está sendo estudado, analisado, porque também os professores que estão lidando com essa realidade em classe de aula, sejam novatos ou sejam experientes, também estão tendo muita dificuldade e, inclusive, até adoecendo, né? Tendo que procurar ajuda, apoio. O próprio prefeito, na inauguração recente lá do centro para autista, na clínica, né, para autista, atendendo a rede pública, ele deu um dado que deixou a gente assustado. Ele disse que dos 300 aprovados, né, para trabalhar de modo específico com acompanhamento de autistas nas escolas, 300 profissionais que foram aprovados e contratados, 296 não continuaram. Ou seja, só 4 ficaram. E eu até diria 4 até agora, né? Porque o ano não terminou ainda. Claro que não foi os 296 de imediato, né? Isso foi devagarinho, ia tendo dificuldade, aí pedia para não ficar ou sair. Aí não o professor, né? Mas exatamente esse profissional cuidador, né? Que faria esse acompanhamento, porque cada classe que tem, né, 1 ou 2 teria que ter ali um... Como você analisa essa... Porque para trabalhar, né, com os níveis de autismo, é necessário o conhecimento, né, e a informação. E muita gente não tem esse conhecimento para trabalhar nessa área. Então, primeiramente, é necessário que esse profissional ele tenha conhecimento dessa sua função dentro da pedagogia, de auxiliar o professor nesse processo. Porque também fazer uma sala de inclusão, mas não ter o cuidado com o profissional, que é o professor, e simplesmente jogar toda a responsabilidade para ele não é justo. Porque lidar com a aprendizagem já é um pouco de dificuldade. Porque nem sempre todas as crianças têm um acompanhamento adequado. Com a educação que já recebem de casa. Com a educação de casa. Temperamentos diferentes. Exato. Então, o professor, muitas vezes, ele já faz todo esse trabalho. Trabalho da educação, da sala de aula, né? Vamos dizer assim, a educação formal. E também a educação que muitas vezes era para que o aluno também tivesse em casa, e muitas vezes ele só recebe isso na escola, todo esse processo. Então, dizer que o professor ele pode acolher toda a sala de aula sozinho, eu acho uma responsabilidade tremenda para o profissional. Então, para isso é preciso profissionais adequados e com conhecimento que possa integrar esse processo de educação, logicamente com inclusão, porque eu acho que a inclusão ela vai favorecer também esse crescimento desse aluno,
né? Não só o aluno com autismo, mas o próprio aluno que a gente diz que não tem... O fator social, né? Dele, inclusive... E ter a amplitude desse... Estando adulto, saber lidar com o diferente, Exato. Né? Então é necessário isso, mas é necessário também que esse profissional que está disposto a cuidar, né, a auxiliar, ele tenha o conhecimento. Conhecimento, uma capacitação. Na questão de sua clínica, no acompanhamento psicológico? Neuropedagógico, temos o psicopedagógico e temos o acompanhamento clínico, né, com foco na análise bioenergética. Há quantos anos? 3, 4 anos ou um pouco mais? A clínica? Nessa sim. Não, a clínica, ela é novinha ainda. E então, por menos 2 anos. 2 anos. Significa que é pós-pandemia. É, pós-pandemia. Essa é uma curiosidade que eu tinha, por isso que eu estava preparando, que era saber até que ponto, né, esse momento que o universo viveu, né, que o mundo viveu, da pandemia, que trouxe ou não uma mudança no comportamento das pessoas e no jeito de viver, e ela, com esse preparo que ela tem, essa experiência, trazendo isso inclusive para a clínica, né, o dia a dia, quais são os principais casos, as principais queixas, dificuldade para se lidar, e se o mundo realmente está todo maluco, né? Mas antes a gente vai poder viver a experiência do Café Lambreta Bistrô com a Vitória, que vai nos possibilitar. Para mim não, que o organismo já acostumou, embora que sempre é uma surpresa o sabor, né? Esse inclusive é o tradicional, não é isso? Toda vez ela explica, mas como convidado sempre muda. Seria o café raiz. Um café simples, mas Ela nessa área não vai estranhar tanto, porque lá na sua clínica, inclusive, tem um ambiente assim também, não é isso? Café, nós temos... a clínica, na verdade, ela é a clínica e Marias Cafeteria. Então, são 2 ambientes, né, 2 espaços que a gente cuida do corpo, da mente e do sabor da vida, né, das delícias da vida. E onde acontece também alguns eventos artísticos, culturais, alguns é um café aberto assim para a cultura, para a literatura. A gente tem espaço, né, para leituras, para o clube do livro. Então é um espaço assim que acolhe poetas, escritores. Fica na Rua Barreiros. Boa Vista 2. Boa Vista 2, 366. E funciona? Funciona... Uns 2 ou 3 dias? A clínica funciona de segunda a sábado e o café funciona de terça a domingo. E o horário? O horário do café. O café é de 3 até... Pega mais o horário da tarde. Até a noite, dependendo de como tiver a movimentação, 8, 9 horas. E mensalmente a gente trabalha com música ao vivo, a gente tem esse projeto de música ao vivo e a gente faz também recitais de poesias. Inclusive sábado nós vamos fazer uma homenagem à luta e resiliência da mulher negra, né? Então a gente convidou algumas mulheres negras de resistência. Porque também dia 25, além de ser o dia do escritor, é o dia da mulher negra caribenha, latino-americana, alguma coisa assim, né? Então se reconhece e se homenageia mulheres que se destacaram, mulheres negras, luta, né? Nas suas vidas. Então lá também vai ser dado ênfase nisso no sábado. No sábado. E no próximo sábado, dia 3, nós vamos ter com... 3 de agosto. 3 de agosto, com Nelson Lima. Nós vamos ter uma oficina de cordel. Lá no ambiente, da clínica. Do café. Sim, que onde fica a clínica. E a clínica, assim, além de oferecer esses serviços voltados para... Lá, então, no caso, é um tratamento integral, né? Porque cuida da cabeça, corpo, alma, espírito, envolve... Exato. Aí a gente tem também os atendimentos na terapia holística, como o reiki. A gente trabalha também com reiki, com constelação, regressão.
psico... Essas áreas todas do campo da psicologia. Exato. Psicanálise. Aí, assim, na verdade, foi uma mudança, né, na minha vida. E aí, dessa mudança, eu queria, como eu sou muito ativa, né, já tinha concluído o período do primeiro ciclo da educação, então eu queria uma nova forma de trabalhar. E aí, junto com a minha irmã, ela pensou no café, e aí eu aderi à ideia e nós montamos o café, que por isso se chama Marias Cafeteria, porque é Maria Rosalva e Maria Renê. E a clínica de Santo e Saúde, porque esse D vem Deus. Mas veio o café primeiro. Os dois. Já foi concebida a ideia para... Foi. Porque quando eu fui no local para fazer o café, eu tive a ideia da clínica. No mesmo já dia. Tinha a formação. Já tinha a formação e não tinha... Viu que o ambiente facilitava. E não tinha aqui, assim, esse espaço, assim, de agregar, né? Mente e sabores. Então, eu juntei, assim, trabalhar a mente, trabalhar um pouco esse comportamento, né, que às vezes a gente fica tão perturbado, né, com o dia a dia, com as frustrações, as decepções, e ao mesmo tempo chegar num lugar que você possa se sentir bem, um lugar leve. Então, por isso que a gente agregou tanto o café como a clínica. Tá, mesmo que tenha sido, pelo jeito, só uma coincidência, na época, o país ou o mundo estava saindo desse período pandêmico, onde as pessoas já tiveram o seu comportamento afetado, até porque eram, em grande parte das nações, né, obrigadas a ficarem reclusas, ficarem em casas. Isso traz uma série de questões, né, que é você ter que conviver mais com o outro num ambiente fechado, e trouxe a partir daí, sim, visivelmente, mais problemas nesse campo emocional, psicológico ou psiquiátrico. Mesmo sendo uma coincidência, mas a clínica também teve que lidar com isso, né? Enquanto profissional preparada nessa área, também, o que é que você acha que de fato está acontecendo? É uma soma de fatores, as redes sociais, o uso, né, exacerbado talvez do celular e esse período pandêmico ou pós-pandêmico que deixou a população, assim, digamos, o ser humano tão desajustado. Na sua opinião, como você vê isso? Porque todo excesso, ele é prejudicial de qualquer coisa, né? E hoje a mídia, ela é muito consumista, né? Ela joga sempre para que você, cada vez mais, você mude rapidamente de uma coisa para outra, né? Não tem uma sustentabilidade, eu vou dizer assim, não tem um equilíbrio de informação, de atitudes. A opção por uma fonte mais segura e se estabelecer, difícil, né? Geralmente, não, é muito instável, é uma sociedade líquida. O que acontece hoje, amanhã já pode ser mudado, já pode ser modificado. Então, mas os valores, eles são primordiais, né? Então, muitas vezes, isso choca as pessoas. Porque hoje, essa falta de diálogo, essa falta de transmitir realmente os valores na educação, principalmente na família, né? O diálogo está muito escasso. E isso faz com que as crianças, às vezes, elas nem têm limite, porque ela não sabe o que é isso. Porque, às vezes, as famílias, elas querem sanar a sua ausência através de fazer todos os desejos e todas as vontades da criança, sem impor um limite. E, na verdade, a gente precisa disso, para a gente ter uma estabilidade. Para a gente ter um equilíbrio, a gente precisa saber o que é um sim e o que é um não, né? Mas, muitas vezes, os pais, eles ficam perdidos, porque como eles sentem muito a ausência deles nessa própria
formação da criança, então o limite ele fica muito escasso. E aí acontece isso, das pessoas não terem mais não ter uma estabilidade, pelo contrário, tem uma instabilidade emocional. Que é constante. Um desequilíbrio. Né? E parece que acompanha a gente pela vida, né? Parece Sim. que isso não é algo pontual. Aí a questão do equilíbrio no uso do tempo, né? No uso do lazer, né? Porque cada vez mais, se você se desequilibra em relação a isso, então o próprio algoritmo vai conduzindo você e vai viciando, acostumando você, até mesmo nesse sentido, aquilo que você gosta ou não gosta, ou consulta, então você vai sendo mais levado para aquilo e o tempo fica preso. Sim. E fica resumido, né, ao celular. E esse desequilíbrio realmente acaba afetando isso que você disse, que é a questão de valores, de princípios. A saúde mental. E o equilíbrio da saúde. Como um todo, né? Porque para ter saúde mental é necessário a gente ter uma coerência, né? Entre o ser, o ter e o estar. E muitas vezes a gente não vê mais o ser, a gente só vê a questão do aqui e agora, né? Então, o humano, o intelectual, os valores éticos, morais, eles vão como se fosse evaporando nesse sistema, dessa sociedade líquida. Porque as pessoas vão pensando só no aqui e agora. O que é bom para mim agora, o que é que eu posso fazer agora, sem uma nem pensa na consequência. Exato. E nem pensa sem uma estrutura, futuro. Sem uma base. A sua experiência como escritora, como surgiu? Na verdade, eu sempre fui muito assim, muito de fazer. Para falar em inspiração, assim, eu tenho duas joias que me inspiram diariamente. São os filhos? São os filhos. Ah, que legal. A gente chegou nessa parte também aí dos descendentes. São Tamires Gabriele, que é médica, mas mora na Argentina e trabalha lá. E Bruno Gabriel, que tem 18 anos e está cursando agora, né, Engenharia Civil na Federal, aqui mesmo em Caruaru. Então, são duas joias raras, né? Minha família e meus amigos dizem que eu tenho dois tesouros ofertados por Deus, e realmente são, porque no mundo como a gente vê hoje, né, de tanta discórdia, a gente conciliar o carinho, a atenção e os valores que os filhos possam transmitir para os pais, eu acho isso também muito importante. Não é só o pai transmitir para o filho, mas que o filho receba e possa retribuir isso. Isso revela outra personalidade sua, outra virtude, que é também essa questão de equilibrar a dona de casa, né, diante de atividades profissionais que precisa sim estar ausente. E ao mesmo tempo essa ausência sua não necessariamente prejudicou a formação do menino, né? Mas é porque eu sou virginiana, né? Aí dizem que é aquela perfeccionista, mas eu não me acho não, viu, perfeccionista. Mas a inspiração para escrever vem primeiro dessas duas joias? Dessas duas joias raras. Beijo para vocês, amo vocês do meu coração, da minha vida, da minha mente. Vocês são as virtudes e a grandeza do amor de Deus na minha vida. É o que me faz o equilíbrio e a resistência de viver. Amo vocês. Muito bem. E aí, em 2013, eu tive câncer de mama. E aí, como você vê que eu tinha uma vida uma rotina bem avançada, assim, de muitas coisas, eu fazia tudo profissionalmente, algumas coisas na vida pessoal, mas não fazia tudo, né, na vida pessoal. E quando Deus dá uma parada assim, se vê, se percebe, aí você vai ver o que era que eu podia ter feito pela minha vida, né? Porque Ele põe espelho nos olhos pra gente. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, eu tô com câncer,
câncer de mama, então não é, eu vou me tratar, a gente pensa logo que vai partir, né? Nessa época meu filho tinha 8 anos, minha filha estava cursando ainda na Argentina a medicina, e aí eu passei por esse processo todo do tratamento. E aí depois que eu tive, graças a Deus, a cura, não é? Depois da quimio, da rádio, que não é uma coisa fácil, mas o amor da família, principalmente o amor de Deus em nossas vidas, a fé, eu acho que é o que faz a gente superar, né, esses obstáculos. Mais uma lição do equilíbrio, né? A fé não nos distancia da ciência e do conhecimento. Então é possível conciliar as duas coisas, no natural com o sobrenatural, exato, o imanente com o transcendente. E aí eu vejo que nesse período, quando falou assim, tá tudo bem, eu disse, pronto, agora eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Por mim. E aí eu passei mais a viajar mais, que eu amo viajar, mas eu passei mais a viajar, a curtir aqueles momentos, porque às vezes eu viajava, mas ficava pensando no trabalho que fazia. Está explicado porque ela revelou a idade com tranquilidade e a gente a olha assim de forma tão jovial, né? Ela está vivendo agora talvez os melhores dias de sua vida. Então, mas esse mês que vem é 60 anos já. Mas é isso que eu estou dizendo. Quem olha vai dizer, tem alguma coisa errada aí, ou ela errou as contas. Não. Mas é sempre isso, o amor de Deus e a família e os filhos, né? A gente vai tentando recuperar e superar diariamente isso. Então eu fui convidada para escrever sobre Caruaru. Uhum. E aí eu fiz um livro que eu acho lindo, né? É um livro que é cultura pernambucana, que são várias cidades falando do turismo, e eu ia escrever sobre a feira. E aí eu escrevi a feira a feira e suas feiras, porque a feira de Caruaru, ela tem muita feira dentro dela. Tem a feira das frutas, a feira de panela, a feira de flores, e aí deu 17 feiras dentro da feira, né? E aí foi muito lindo esse texto, e junto com esse convite, eu na época ensinava na faculdade, eu era professora de didática, e eu construí um livro com os meus alunos também, e fui convidada para ir para Portugal, para o casamento, até eu acho que você conhece, Mabel Cavalcante. Sim. E quando eu cheguei lá, que eu falei que estava escrevendo, falando um pouco, aí disseram que eu podia ser também poeta. Aí eu digo, eu poeta? Sim. Aí eu comecei a escrever, e aí lá mesmo eu fui convidada para participar da APP, que é a Associação de Poetas Portugueses. De Portugal. Sim, Portugal, e a Associação dos Horizontes da Poesia, também em Portugal. E depois eu fui convidada nesse período, né, de 2013 até o ano passado, eu fui convidada para outras instituições, como é o caso que eu participei da AGEB, que é a Associação de Escritores e Jornalistas do Brasil. Participei da Cultive, que é uma associação em Genebra. Eu sou membro dessa associação. Sou membro também do Laios, né, que é uma instituição assim, internacional. E um desses clubes, que eu não sei se é assim que chama, você fui presidente, né? No Mestre Vitalino, e esse ano eu sou vice-presidente. E atualmente sou presidente da União Brasileira de Escritores, que é uma maneira de dar visibilidade, né, e amplitude às pessoas que escrevem. Tanto quem já publica seus livros, como pessoas que escrevem, assim como você, para blog, né, jornalistas. Então, é uma associação que ela tem por prioridade, né, valorizar o escritor.
né? E aqui no núcleo de Caruaru a gente está fazendo... A palavra é essa, eu falei até sucursal, mas o termo correto é núcleo. No núcleo de Caruaru, eu sou a presidente, Nelson Lima é o vice-presidente, e nós estamos fazendo um trabalho assim, realmente de divulgação da escrita, da possibilidade de ampliar esse universo, né, dos escritores. Que não é fácil, né? A gente ter editora, muitas vezes a gente precisa... Eu tenho alguns livros publicados, antologias, livros também como livro solo, mas tudo editoras assim, independentes. Porque quando a gente vai realmente para uma editora convencional, vamos dizer assim, então é uma dificuldade muito grande que os escritores eles passam. Em relação a pedido mínimo, né, ou algumas exigências e realmente Caruaru, exato, além de ser uma terra de grandes escritores, já renomados, tem essa produção literária também, seja em que campo for, porque esse leque é muito, muito grande, né, tem os poetas e os escritores de uma linha mais alternativa, como o caso de Braddock e outros, né, de campo de periférico, e outros que seguem uma linha mais clássica, mas também agora tem a Acorde Editora, possivelmente tem outras editoras que vão abrindo esse espaço para quem está chegando, como você disse, né, ou quem já tem um trabalho já consolidado, mas optar também por quantidades menores e a partir daí a obra... poder fazer uma divulgação, né? Chegar no alcance então, que precisa chegar. Realmente, a ideia de escrever, para mim, era uma coisa assim que jamais eu pensei que eu podia fazer parte desse universo. Por quê? Porque eu acho que a escrita é um registro que é para sempre, né? É um registro que um registro eterno, que ele vai passar de geração para geração. Então eu jamais me sentia capaz disso, né? E a partir desse novo olhar, depois do câncer, eu vi a possibilidade também de fazer uma coisa bonita, né? Que é através da escrita. E hoje eu escrevo tanto textos para educação, como escrevo na linha da psicologia, com foco em análise bioenergética, como escrevo também poesias. Meus versos são livres, são soltos, porque eu acho que a liberdade é uma das coisas mais bonitas do ser humano, né? A gente tem a liberdade e a expressão. Muitas vezes a gente não fala, mas pensa. E quando a gente pensa e escreve, se eterniza. Então estão à disposição do público onde? Como é que o público tem acesso? Então, é isso que a gente trabalha com divulgação de lançamentos. Quando faz os eventos, leva... Ou então através do meu e-mail ou do meu zap. Que é isso que você já está vendo aqui, ó. Você aproveita e pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Então, são mais de 25 antologias, né? E 3 livros solos, mas só que um já publicado e 2 ainda está no forno para sair. Porque nesse período da pandemia, em 2019, eu não pude voltar para o Brasil, eu passei 8 meses na Argentina. E lá eu escrevi muito, fiz até tem uma live que eu falo sobre o que somos e o que podemos construir, né? Porque... E aí eu comecei a... Mas isso é um canal? Não. Seu? Não. Isso foi uma live num momento específico? No momento que eu estava lá, que eu comecei sozinha, né? Por conta da pandemia, porque minha filha, como ela é médica... Minha filha, como ela é médica, ela ficou à frente no hospital desse trabalho, né? Com bem no começo, que era muita gente morrendo, né, com a Covid. Então nem em casa ela estava acompanhando nem em casa ela vinha. Então aí eu fiquei muito só. Então nesse período eu comecei a pintar e comecei
a fazer lives sobre a bioenergética. E essa live do que somos e o que podemos construir, que convidava pessoas, e aí a gente ia falando sobre a vida profissional, a vida pessoal, e aí ia entrando em contato com outras pessoas, para não ficar sozinha. E foi isso. E assim eu passei 8 meses na Argentina. E quando voltei, então, tive que refazer toda a minha vida. Então, a partir daí foi que veio, graças a Deus, a ideia da clínica, que não é fácil você abrir, gerir, né? Um negócio, minha irmã diz, a gente é um bebê, e realmente, a gente ainda está no processo todo de crescimento, né? De amplitude do que é a clínica, do que é o café, o que é que a gente pode possibilitar. Pode-se dizer, você consegue enxergar isso olhando por esse seu campo profissional, que se a gente levantar os olhos assim, você acha que isso pode ser só um ciclo, uma fase que o mundo está passando, ou realmente a gente vai ter que, por um longo período, para a próxima década, ou quem sabe até mais tempo ainda, ter que se adaptar a essa era maluca e tentar... Olha, a gente tem 2 vertentes para isso. De linha de pensamento Tem 2 vertentes. Uma, a gente diz assim, com a pandemia, muitas pessoas vão aprender e melhorar. A gente viu que isso não funcionou muito, né? Em alguns casos até a gente se assustou, né? Se assustou. Então eu acho que a humanidade é isso, é um leque, né? Tem uma abertura para o conhecimento e para as suas escolhas. Então eu acho que vai existir sempre o bem e o mal. E vai existir também sempre esse individualismo e essa forma humanizada de ver as pessoas. Então tem gente que vai seguir a forma humanizada, que vai perceber que o individualismo só ele não constrói, que a gente se fortifica melhor com o outro, e vai ter sempre também aquelas pessoas que vão continuar na mesma hipocrisia, né, de pensar em uma linha individualista e de bens materiais, de só se apropriar do ter. E o ser vai ficando para trás. Então, eu acho que a gente nunca pode generalizar que vai mudar ou não vai mudar. Sempre vai ter 2 caminhos. Porque muitas vezes, quando você exerce um cargo, né, então você só vê aquele momento dali do seu crescimento, né, profissional. E aí você não vê as pessoas, mas às vezes a vida ela é efêmera, não é? A vida ela é instável, ela não é uma coisa estática, né? Ela está sempre em constante movimento. E às vezes o estar aqui e agora não significa para sempre, né? Às vezes é uma etapa. E muitas vezes a gente queima as etapas da vida, a gente priorizando só o ter, né? E esquece o ser. Então precisa ter um equilíbrio. A gente não precisa pensar só na parte material, também a gente não vai se expor na qualidade de dar tudo que tem, né? Mas a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa saber que somos humanos, que somos pessoas humanizadas e que precisamos pensar no outro, né? Se colocar muitas vezes no lugar do outro, coisa que é muito difícil das pessoas fazerem. E também a gente precisa saber que a vida é um momento. Não é? Eu digo sempre, assim, às vezes as pessoas, a vida é feita uma roda gigante, às vezes você está lá em cima, mas aí a roda gira, né? E você desce. Então, e novamente essa questão do estar, né? Sim. Que ela depende muito do momento. Então, muitas vezes a gente não se apropria, né, dessa condição de estar. E aí a gente vai manipulando as pessoas, ou a gente vai desconsiderando as pessoas, para a gente sempre estar na frente.
ir em frente, né? E nunca ao lado. Eu acho que quando a gente está ao lado de alguém, ou construindo junto com o outro, eu acho que tem um melhor crescimento. Falta o quê? A base, falta o limite, falta o equilíbrio, né? Então, é quando a gente não tem essa estrutura, essa formação. Então, eu quero deixar mais uma vez, né, registrada a minha gratidão, mas se eu coloquei antes, né, no meu olhar, como o ser mitológico, né, de Midas, que tudo que toca se transforma, porque essa é a questão, independente de virar ouro, né, aonde está, talvez por essa parte do seu temperamento, né, de querer as coisas da melhor forma possível, né, de não só exigir que saia da melhor forma possível, mas de se exigir também que a coisa possa acontecer da forma mais perfeita, não exagerada, porque também aí traz um desequilíbrio e isso também é doentio, né? Então essa sua garra, que aí eu me lembrei do termo do Lyons, né, que é a leonina, de ter vencido tantas coisas e essas palavras que estão tanto na moda hoje, né, que é resiliência, adaptação, superação, a forma de se reinventar de acordo com cada momento. Quanto mais a gente conversava, eu me lembrava também, não só nos momentos que ela estava aqui, mas no momento que se ausentava, da minha esposa, porque eu também vejo muito isso nela, né, de como cada momento da vida dela, do ciclo da vida dela, ela viveu com muita garra, com muita bravura. E quando a gente olha para trás, a princípio, naquele momento, a gente acha até que não vai ter o dia seguinte, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que já passou. Então, deixar esse momento registrado também, né, como um reconhecimento dela enquanto alguém que tem essas virtudes, né, e que tem conseguido na vida dela também esse equilíbrio e essa superação, e essa percepção também, claro, na sua pessoa que nos encantou, né, que nos brindou, né, e nos presenteou com tanta informação e com um exemplo de vida aí também tão legal. Mas, além da gratidão, fica também esse espaço para que você, se percebeu, né, alguma coisa mais que precisa falar, algum tópico, fique à vontade. Então, as dificuldades, elas acontecem, né, e a gente, por mais que a gente tenha conhecimento e informação, a gente não pode anular, né? A gente não pode deixar de vivê-las, porque os desafios que a gente passa são aprendizados também, né? São registros que marcam a nossa história. Então, que a gente aprenda nas dificuldades e tire dela grandes lições. E que a vida é assim, são altos e baixos, né? Mas que eu acho que a palavra mais certa é como eu coloquei no slogan da minha clínica: equilibre corpo e mente, né? Porque a gente pode ser tudo quando a gente realmente se propõe a ser, a fazer. E nunca a gente permanecer com uma visão do aqui e agora, mas do que a gente sempre pode melhorar com a nossa vida. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigada.